Boa noite a todos. Hoje, exatamente 13 de setembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 25, Buscai e Achareis, item 1, 2 e 3. Vamos comentar. E do livro Caminho, Verdade e Vida, nós vamos estudar a mensagem de número 165, intitulado Bens Externos. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos envolver a nossa irmã Odila para fazer a nossa prece. Agradecidos estamos, Senhor, pelo banquete espiritual oferecido para todos nós, onde viemos em busca, Senhor, de saciar a fome que temos de Ti, Senhor. Muitas das vezes, Mestre, no dia a dia, nos atropelamos ainda pela falta, Senhor, da atenção, pela responsabilidade que assumimos contigo, mas pelo Teu infinito amor para conosco, Tu nos ofereces mais uma vez a fonte que nos sacia a sede e a fome. Muito obrigada, Senhor da vida. Muito obrigada, amigos espirituais, que compartilham conosco da jornada evolutiva. Muito obrigada, nossos anjos guardiões, que nos tutelam, que nos incentivam a cada dia na perseverança de plantarmos o Teu amor divino, Senhor, na nossa caminhada. É em Teu nome, Senhor, que aqui nos encontramos e que Te pedimos, Senhor, a Tua inspiração para a nossa irmã dirigente, para os amigos espirituais responsáveis por esta tarefa, e a nós, Senhor, que viemos em busca da Tua paz também. Que assim seja, Jesus. Muito bem. Então vamos começar pelo Caminho, Verdade e Vida? Bens externos. É a fala do nosso Senhor Jesus, anotado pelo nosso querido evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 15. O nosso Lucas anotou a fala de Jesus. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. E aí o nosso querido Emmanuel vai comentar. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui, mas nós ensinamos aos nossos filhos que ele é o que possui. Assim também nos foi ensinado. E apesar do texto, a nossa fé é no ter, não é no ser. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele?
que fará do dinheiro? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela, da autoridade? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Ele está falando assim, olha, não adianta tu ter se não souber fazer. Se você não souber utilizar isso para o teu aprimoramento espiritual. Porque ter muito dinheiro não garante nada se você não souber administrar. Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dessa autoridade? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Provisórios por quê? Porque não são patrimônios eternos. São provisórios. Vai deixar, vai ficar tudo. Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Ele diz, um fulano viveu 95 anos. Ok, foi bem vivido? Bem vivido que eu falo, serviu para o teu processo de evolução? A gente ainda se confunde muito com esse bem vivido. Bem vivido. Ele acha que viver bem no mundo é gozar. As coisas do mundo. Não é. Isso faz parte, mas não é o essencial. Às vezes você aposenta e perde esse tempo porque já que você tem o dinheiro garantido no final do ano, no final do mês, isso já é te garantido, você tem tempo sobrando agora. Aproveita esse período e vai ganhar o salário celestial. Faça esse movimento enquanto há saúde psíquica, mental, física. Porque é impressionante como nós temos muito cuidado com a velhice, né? A gente tenta guardar recursos para a velhice. Só que a velhice ela é temporária. A morte física não. A eternidade ela é muito maior. Continua aí. Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Você pode ter 300 amigos, mas você não tem como conviver com os 300. Mas como é que você convive com aqueles que estão ao teu lado? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos. Onde nos encontramos hoje, aqui e agora. Das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Situações e favores. Porque, gente, só a saúde do corpo físico já é uma dádiva. Já é uma dádiva. São como ele usa o termo aqui: oportunidades, dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos.
O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixastes em torno dos próprios pés. Então, não é o que eu tive, não é o que eu aprendi, não é o que eu adquiri, é o que eu fiz com todos esses recursos que a misericórdia divina me proporcionou. Ok? Vamos para o Evangelho? Então vamos lá, buscai e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. É uma citação de Mateus, do evangelista Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Lembrando sempre que a tradução que o professor Denisal usava na França, né, era Lemaitre de Saci. E estudar o evangelho nunca é demais. Vocês vão perceber que vão ver hoje o que não viram a semana passada. Bora lá? Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. A frase é neutra. Ela não está dizendo que é bom e que é ruim. Ela está dizendo que quem procura, acha. Qualquer que seja a coisa. Então aqui, acho que a primeira pergunta é: pedi e vos será dado. A pergunta é: o que eu tenho pedido? Vou dar um exemplo particular. Eu tive uma época que eu andava tão cansada, fisicamente falando, que eu inadvertidamente dizia assim: nossa, eu preciso tirar uma férias de 30 dias e ficar deitada, só descansando, deitada. Eu só preciso ficar deitada. Vira e mexe essa frase batia novamente e eu falava: estou tão cansada que eu só precisava dormir e passar 30 dias deitada. Pedi e vos será dado. Eu descobri que eu tinha ciático, um nervo. Nunca percebi ele. Nem sabia que ele existia. Essa criatura maravilhosa, que tem uma função linda no nosso organismo, decidiu inflamar. Eu passei 30 dias na cama, com muita dor, tomando anti-inflamatório, e eu lia deitada, fazia minha refeição deitada, porque sentada e em pé era uma dor infernal. Pedi e vos será dado. E foi o prazo de 30 dias. E depois a minha ficha caiu. E eu prometi a mim mesmo que não ia mais reclamar. E me recordo que ainda me chegou uma mensagem de Joana de Ângeli, intitulada O Teu Cansaço. E a partir daquele momento eu aboli e percebi que verdadeiramente todos nós temos uma bateria reserva. É só acionar que ela vem. Todos a temos. É a bateria reserva chamada amor. Por amor, a gente adquire uma força e nada o oceano todinho. É a bateria reserva.
Então, pedi e vos será dado. Então, a primeira pergunta é: o que eu estou pedindo? Porque às vezes eu desejo algo, mas peço outro. Porque a minha atitude diária já é um pedido. Aí ele vem de novo: buscai e achareis. O que eu estou buscando da minha vida? Se eu for buscar a casa de Caba, você tem a certeza que eu vou achar Caba que vai me ferrar e vai doer muito. Então, nessas duas frases, Jesus está dizendo assim: olha, tu faz da tua vida o que tu quiser. Tu faz da tua vida o que tu quiser. Pede e a vida te dá. Busca e a vida também te dá. Tem o filme Mãos Talentosas, retratando a vida de Calvin Ben Johnson. Negro, pobre, nos Estados Unidos. Então, só essa apresentação, negro e pobre, e nos Estados Unidos. A mãe analfabeta, ele e outro irmão, mãe teve que se separar porque era agredida pelo pai, foi criar essas crianças longe. A luta dessa mulher para educar esses filhos, resumindo, vocês vão ver o filme, que é excelente. Ele hoje, ele é considerado o maior neuropediatra do mundo. Do mundo. Então, pedir-vos será dado. Pedir não é Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. Pedir é pensamento. Pedir é atitude íntima diária, que é o nosso É pensamento. Atitude íntima diária. Porque não adianta, porque a gente tem que entender, gente, quando eu falo de evolução espiritual, eu não estou falando de palavras, eu estou falando da realidade íntima. Então, pedir já é o ato do meu pensamento. Eu vou obter. Buscar é movimento. Pedir, íntimo. Íntimo. O que vai aqui dentro. O que eu cultivo. Qual é o lobo que eu alimento? É aqui. Pedir, vos é dado. Buscar já é um movimento. Já saiu daqui, eu passei a realizar. Buscai e você vai achar. Batei a porta. Já faz o movimento e já realiza. E ela vos será aberta. Então nunca Jesus está dizendo: deixa que eu peço para ti. Deixa que eu busco para ti. Deixa que eu bato a porta para ti. Toda a fala dele aqui, cada fala é dizendo assim, ó, te vira, te movimenta. Por isso ele dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, pede e vos será dado. Busca e tu vai achar. Bate na porta e a porta vos será aberta. Inércia nunca ajudou ninguém. Se eu quero ser uma pessoa paciente, eu vou sentir a paciência, vou praticá-la. Eu preciso conviver, e para isso eu preciso conviver com pessoas que me testam a paciência. Eles são meu instrumento.
Aí ele vem agora. Porquanto quem pede, recebe. Olha aí, viu o que eu pedi? Cama, cama, cama. Mas não disse como. E veio. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Então não há quem não faça um movimento que não obtenha uma resposta desse movimento. Só que é um movimento de esforço. Primeira coisa, pede, pensa, idealiza. Agora, gente, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, que a gente vai entendendo por que estamos na Terra, os pedidos modificam muito. E a gente a cada momento começa a entender: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando Jesus pedir, vos será dado, não pensa que Jesus está falando, gente, por horizontal. Ele não está falando pede uma casa, pede uma faculdade, pede um fofo, pede uma fofa, pede filhinhos lindinhos, pede para sentar na mega, pede para passar no concurso. Pelo amor de Deus, isso é horizontal. Isso é horizontal. É terra a terra. Horizontal é terra a terra. Tudo que o nosso Senhor Jesus nos fala é para a gente sair desse horizontal e entrar nesse movimento vertical de evolução. Então, esse pedir vos será dado, ele não está falando das coisas da terra, ele está te falando das coisas espirituais. Porque Jesus não fala para o homem, fala para o Espírito. Porque as lições dele são lições de vida eterna. Aí ele continua. E agora ele diz assim: eu vou tentar explicar isso daqui de uma forma ainda mais, para que a tua cabeça entre mais no lugar. Qual homem dentre vós, entre vocês, que dá uma pedra ao filho que ele pede pão? Tu conhece algum homem, pai, que o filho diz assim: pai, me dá um pão, e o pai dá uma pedra? Jesus está fazendo uma comparação agora no horizontal. Aí ele continua: ou se pedir um peixe, que era o alimento da época, era pão, peixe, o azeite, era o alimento deles. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, né? Criaturas ainda cheias de encrenca, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Poxa vida, se o homem da terra não faz essa maldade, você acha que Deus vai fazer? Então, seja o que for, o que eu tenho que entender é que é o melhor para mim. Por mais que tenha sido um não. Gente, quantas vezes a gente tem vontade de, e Deus não nos deu, não concedeu, e os anos passam, depois você olha para trás e diz: obrigada, Senhor, por não ter atendido o meu pedido idiota, porque hoje eu estaria bem enrolado. Mas lá na hora a gente acha que aquilo seria o essencial. Quando o tempo passa é que a gente vem entender as peças encaixando, o quebra-cabeça, e vai entender que realmente aquilo não era o melhor para mim. Então eu acho assim, se nós entendermos isso, poxa, se o homem da terra, quando o filho pede pão, ele é incapaz de dar uma pedra, ou quando ele pede um peixe, ele é incapaz de dar uma serpente, você acha que Deus é menor do que um homem? Então o nome disso é confia. 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 Não é isso, Lúcia? Segue trabalhando e confia.
Faça o melhor hoje. O amanhã ele não chegou e eu não sei se ele vai chegar para mim encarnada. Mas o que eu fizer hoje vai somar para o amanhã. O que os psicólogos, a psiquiatria, a psicanálise dizem? Que 90% do sofrimento da humanidade terrena nem chegou a acontecer. E o povo já está sofrendo. Nem chegou a acontecer e o povo já está sofrendo. E aí vem o nosso Senhor Jesus: não vos inquieteis com o amanhã, não vos inquieteis com o que vestir, com o que beber. Deus cuida dos lírios do campo. E você acha que Ele não vai cuidar da humanidade? Então, gente, é essa confiança que nos falta. Sabe? A gente tem a certeza que Ele nos ampara. Sem sombra de dúvida. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Claro. Citação de Mateus. Aí vem agora o nosso querido professor Allan Kardec. É ele que vai comentar? Vamos ver agora o comentário dele? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. Até a fala de Jesus, quando ele diz assim: suave é meu jugo, leve é meu fardo. Ele faz o movimento de auxílio, mas não de carregar o fardo do outro. Porque esse é o movimento. A vida não tem sentido sem Cristo na nossa vida, sem Deus na nossa vida. Não tem sentido. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Até que ponto nós devemos trabalhar? Está lá no Livro dos Espíritos. Ele diz até o limite da própria força. Então não existe nem assim, você tem que trabalhar só até tantos anos. Não. Até o limite das tuas forças. Aí a gente vê o nosso chip sendo carregado, mas ainda psicografando. Então, o dia que nós entendermos que a maior bênção na vida do humano é o trabalho. A ociosidade, ela mata silenciosamente. O tempo vazio é o pior castigo que pode existir na vida de um ser humano. Eu vou contar uma experiência. Vocês sabem que eu tive papai. Meu papai foi uma experiência muito agradável da minha vida. Ele me ensinou muito. Cego e amputou as 2 pernas. Eu saí do centro espírita naquela noite e eu chegava em casa e eu tinha que passar pelo quarto dele, que eu ia ver a fralda, ver se ele queria tomar um iogurte, uma geleia, passar óleo de girassol, verificar como é que está a glicose, pressão. Então isso, todos os dias eu conversar para saber como foi o dia.
E nesse dia eu passei, fiz todo esse trabalho, carregava. Nessa época eu não senti ciática, não senti foi nada. O médico dizia, você não pode nem se abaixar, pois eu carregava o papai, não sentia dor nenhuma. Nunca tive uma crise por ter carregado o papai. E aí, quando eu terminei todo esse processo, que eu saí do quarto, 2 espíritos, eu não sei se eles souberam o que eu ouvi. Um disse ao outro, vambora, ela já tem problema demais. Eu estava na casa espírita, evangelizando, me acompanharam. E vamos ver se que essa moça fala é verdade mesmo. Porque eles acompanham onde? Dentro de casa. Porque lá de casa que a gente se mostra quem é. Você imagina se eu tivesse passado direto? Você imagina se eu tivesse maltratado meu pai? Que tipo de proteção? Agora, ou seja, esse período eu descobri que cansaço não existe. Não existe. Porque a gente tem uma bateria reserva. E que a melhor coisa que pode existir na vida de um ser humano é o trabalho. Tempo ocioso é patologia na certa. Então preenche bem teu dia, para não dar tempo de nada. Exatamente. Com utilidade. Utilidade a nível moral. Que aí você chega em casa tão cansado, eu digo, meu sobrinho, titia dormiu bem? Eu digo, você sabe que eu não durmo, eu morro. Né? Só dá tempo de orar quando eu deito, eu não sei nem em que momento que eu já fui. Tu apaga, tu desencarna. Aí eu reencarno de manhã de novo. 5h15 da manhã, eu digo, já vou reencarnar de novo. Só dá 5 horas e 15 de sono. Então agora se eu durmo muito, eu acabo perdendo muito tempo. Eu digo, nossa, o tempo tem 24 horas, eu estou vivendo 19 horas. Agora imagina você passar 10 horas em cima de uma cama, você vive só 12 horas. As 10 horas dormindo não conta. E a reencarnação está ficando cada vez mais complexo, porque está difícil reencarnar. Poxa, eu estou na escola e eu vou ficar lezerando, marcando touca? Vou nada. 5 horas está de bom tamanho. Às 19 horas eu vou colocar em prática, eu vou trabalhar, eu vou auxiliar para me somar, para eu crescer, para eu amadurecer. E detalhe, tem a frase da Ana Guimarães, que é a mãe da Anete, muito querida. Ela veio em Manaus, deixou essa frase. Eu ainda muito jovem, numa palestra que ela deu aqui em Manaus, ela disse assim: não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Eu achei o máximo. Porque realmente ele não aguenta ficar trabalhando com a gente. Ele vai larga de mão, essa menina é doida, trabalha demais. Não tem nem espaço para a gente entrar na vida. E eu marquei isso, não há obsessor que resista a um tanque de lavar roupa. Então o trabalho, que é aqui que está falando da lei do trabalho, ele nos auxilia no progresso, tanto na horizontal quanto no vertical. E o princípio da lei é o princípio, ajuda-te que o céu te ajudará. Você levanta aí o bumbum da cadeira, né? É o princípio da lei do trabalho e logo por consequência de tudo, da lei do progresso, porque sem trabalho ninguém progride. Sem trabalho não há um progresso na horizontal e sem trabalho não há um progresso no vertical. Pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Meus irmãos, todo e qualquer trabalho realizado com amor e me promove um progresso espiritual. Eu posso fazer 1000 cirurgias. Se essas 1000 cirurgias não esteve em pauta o respeito pelo próximo, o sentimento de amor, nenhuma dessas 1000 cirurgias serviram. Serviu
a nível horizontal, mas eu perdi a oportunidade no vertical. Agora, se eu realizo esse trabalho na horizontal, utilizando o sentimento na vertical, gente, eu estou atingindo os 2 pontos primordiais e o primordial maior de todos, que é o espiritual, que é o desenvolvimento do amor. Em verdade, o trabalho, eu estou sempre trabalhando para alguém. E nesse movimento, se eu começar a fazer esse movimento com respeito e com sentimento de amor, olha o benefício no processo de evolução. Então eu posso conseguir, porque a gente acha que a gente só pode exercitar o amor, fazer a pseudo-caridade dentro da instituição espírita. Eu posso fazer esse movimento de caridade, de amor no meu ambiente profissional. A mesma espírita que atende lá na instituição, que faz aquela cara de santo sacana, também pode fazer lá na instituição, no trabalho profissional, e ser bom. Olhar para as pessoas e perceber quem está precisando de uma conversa, ser paciente, ser tolerante, ser resignado, compartilhar. Se é um professor, se é um servidor público, seja o que for, aonde estiver, façamos como se estivéssemos verdadeiramente fazendo para o Cristo Jesus. Aí a gente vai estar unindo tudo. Aí eu não separo mais 1 hora da semana para fazer a caridade. Isso é idiotice. Eu já comecei a entender que eu posso fazer isso todos os dias e diariamente. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Então, se hoje eu ainda utilizo a minha inteligência só para o alimento, para o meio de me preservar da parte das intempéries da vida, chuva e por aí se vai, e de defender dos seus inimigos, isso mostra que eu estou ainda onde? Infância da humanidade. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais, porque os animais também fazem isso. Eles se preocupam com a alimentação, se preocupam com a bebida, com a procriação, com o ambiente para ele se proteger. Então, e com a defesa. Então, Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais. Concedeu o quê? O desejo incessante do melhor. E é esse desejo que empurra o homem à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. É a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, ele está falando aqui horizontal ou vertical? Quando ele fala da ciência, das pesquisas, das descobertas. Na horizontal. Mas também na vertical. Se no processo. Se ela estiver, porque se eu me meter dentro de um laboratório com o intuito de uma descoberta para eu enriquecer, está só no horizontal. Aí o que é a misericórdia divina? Olha, é o único que eu tenho aqui que tem predisposição para entender a intuição da espiritualidade, para a descoberta da doença tal. É o único que tem. Então não tem tu, vai tu mesmo. Porque precisa atender a humanidade terrena, a hora é chegada. E não tem outro, e aquele está bem próximo. Então, ou seja, ele faz a descoberta, auxilia no processo, mas é aquilo que a gente leu no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele fez a descoberta, a pergunta é, o que ele fez com essa descoberta? Como ele aplicou? Fez logo o movimento de vou aqui patentear, vou colocar o valor bem alto, então já se enrolou todo. Entendeu? Então ele diz,
Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, o moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização, nesse processo de evolução. Tá difícil, gente, de compreender? A nossa? Porque a gente diz assim, eu não sou um espírito perfeito. Sim, isso aí é óbvio, nem vai ser, porque perfeito só o Pai. Nós somos perfectíveis. O Evangelho nos ensina a ser um homem de bem. Naquele dia que voltei, o irmão Andrade diz que nós somos semi-civilizados. Eu gosto quando o Emmanuel nos chama de bestialidade. Bestialidade humana. Chamando de animal mesmo. Atitudes bestiais. Quando não ele diz inteligência bestial, essa dói mais ainda. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo, em grande número deles. O que o nosso Emmanuel diz assim? A evolução coletiva é bem lenta. Até você sentir o coletivo está bom, isso é lento. A individual é opcional. Então, mesmo em grande número deles, como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Como? Se cada espírito começasse naquele momento e viver só 70 anos, 50 anos, 60 anos, e quem viveu 2 anos, e quem viveu 1 hora, e quem viveu 30 segundos, e quem só viveu no ventre? Você viver 8 horas de nascido, morreu, anjinho, e ganhou o reino de Deus. Poxa, até eu negociava. Se é o seguinte, 30 segundos está de bom tamanho, já me garante a eternidade. Estou dentro. Então seria muito fácil e injusto. Porque, poxa, aquele que já viveu 60 anos, 65, 70 anos, já se enrolou bastante com a lei, porque teve conta para pagar, esposa, esposo, filho, filha, trabalho, é uma confusão. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Vamos de novo aprender a fazer fogo. Vamos de novo aprender a fazer os instrumentos de caça. Vamos aprender a fazer cabana. A gente percebe que há uma continuidade na sociedade. Isso é óbvio. Renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e da civilização material à civilização moral. Ele pede também para ler o capítulo 4 do item 17. E vamos parar aqui. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro.